como essa semana teve o Dia Mundial do Rock, mundial numas, tá? É só comemorado aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar aí sobre uma história do rock and roll, né? Eu chamei de uma história do rock and roll porque, cara, é possível você contar essa história de uma série de formas diferentes, com uma série de abordagens diferentes, tá? Então hoje vamos ver aí uma das possíveis histórias sobre o rock and roll. Também não vou me alongar para falar sobre toda a cronologia disso, todas as transformações, porque, cara, ia ficar um vídeo muito longo. E como aqui a gente tenta fazer coisas de 15 minutos, vamos tentar entender que raio que é isso. Bom, vamos lá. O rock and roll, ele tem suas raízes nas músicas negras americanas, né? Então vamos vendo de onde surgem essas músicas negras que vão dar o tom para a formação desse estilo musical aí. A origem de tudo isso está num ritmo chamado de gumbo. Gumbo, tá aqui escrito, né? Gumbo é um tipo de música que lembra bastante o nosso samba, tá? Não vou ficar colocando música aqui por questões de direitos autorais, né? Vão bloquear o vídeo. É melhor você procurar a partir das indicações que eu estou colocando aqui, né? O gumbo, se você conseguir ouvir alguma coisa dele, você vai perceber que ele é uma música muito marcada pela percussão, tá? E com um ritmo guiado por uma voz, né? Geralmente de um puxador, né? E que canta essa música e vai ter um refrão marcado por um coro, né? Geralmente essa música aí tinha muito de improviso, né? Cantado assim numa galera, onde cantava uma estrofe, puxava um refrão, o coro fazia todo o refrão, ele voltava de novo para a estrofe, aí vinha todo o coro com o refrão, muito parecido com o que aqui no Brasil a gente tem o samba de partido alto. Pois é, né, o gumbo e o samba, né, tem essa mesma base comum, né, justamente por suas origens africanas, né, daquele tipo de musicalidade, daqueles grupos étnicos que foram trazidos para as Américas, né, e que vão dar mais ou menos esse tom. Pô, se no Brasil surgiu o samba, se nos Estados Unidos surgiu o gumbo, né, por que o rock não surgiu no Brasil, né, surgiu lá nos Estados Unidos? Por uma configuração histórica, meu amigo. Bom, vamos lá. Brasil, né, foi colonizado por portugueses de uma matriz religiosa católica. Estados Unidos, formado por protestantes, principalmente por aqueles que foram perseguidos lá durante as guerras de religião, né, durante todo o processo de reforma dentro da Inglaterra, né, onde determinados grupos saíram e foram para os Estados Unidos. Os principais que foram para lá foram os puritanos e os Quakers, mas uma série de derivações vão acabar brotando lá da Inglaterra, indo para os Estados Unidos e até nascer outras derivações dentro dos Estados Unidos, né? Dos puritanos vão ter ali também uma derivação, uma separação desses puritanos com seus batistas, né? E tanto puritanos quanto batistas, né, vão ter uma preocupação com musicalidade dentro dos seus rituais, que vai acabar influenciando. Assim como no Brasil os escravos foram cristianizados, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. E essa musicalidade que vai aparecer lá dentro dos Estados Unidos vai fazer que do gumbo surjam os chamados spirituals, né? Os spirituals, eles tinham uma mensagem que ligava à religiosidade, mas não era uma música gospel. A música gospel, ela nasce do spiritual, mas a gospel, essa sim, né, ela é puramente religiosa. Os spirituals não, né? Os spirituals, ele tem algum tema religioso dentro dele, mas não está completamente explícito. Mas ele fala muito do sofrimento desse escravo dentro dos Estados Unidos. Só do escravo? Não, o espírito vai ter uma sobrevivência muito maior. Mesmo após a abolição da escravatura nos diversos estados dos Estados Unidos, os spirituals vão manter uma grande força.
E vai ser muito marcante principalmente no sul dos Estados Unidos, onde existiam as colônias de exploração, onde tinham realmente os escravos. Dos Spirituals, você vai encontrar uma vertente também bastante lamentosa, né, que fala desse sofrimento, dessa comunidade, né, que vai ter um nome ligado diretamente à noção de tristeza, de sofrimento, de dor, o blues. Blue, né, a cor azul, né, na cultura americana é um sinal de tristeza, né, para dizer que você está triste, você diz I'm blue, né, estou azul, né? Então o blues, que nasce desses spirituals, que vai ter origem lá naquele gumbo, só que com uma introdução não apenas da religiosidade, mas principalmente do instrumental, né? Onde você vai encontrar ali instrumentos musicais que vão depender de uma certa erudição musical, né? Porque vamos pensando assim, né, que a percussão é algo muito mais instintivo, apesar de, óbvio, você necessita de estudo para poder tocar, né? Mas não é a mesma instrução que precisa, por exemplo, para tocar um piano, né? Não é a mesma instrução que você precisa para tocar um instrumento de cordas como uma viola, um violino, uma guitarra elétrica, né? A guitarra elétrica eu já estou jogando bem para frente, mas tenta acompanhar o raciocínio, né? Então, esse tipo de instrução que vem através das igrejas vai permitir com que surja do spirituals o blues. E o blues que sobrevive até hoje, né? Não é porque veio o rock and roll que o blues morreu, né? Assim como tudo dentro da história, né? A construção ela vai se dando nesse processo de transformação, readaptação, fragmentação, fusão e por aí vai, né? Tanto que é do blues, né, que vai nascer um outro ritmo bastante importante, assim como o blues, para a formação do rock and roll, que é o jazz, né? Então, jazz e blues vão estar caminhando lado a lado na formação desse novo ritmo que é o rock and roll, né? Bom, vamos lá então. O jazz vai ser bastante influente nessa formação porque ele próprio vai ter uma série de fragmentações, né? Não é a mesma coisa você falar de um Benny Goodman, né? Procura aí Sim, Sim, Sim do Benny Goodman, onde você já vai perceber ali algumas tonâncias de rock and roll, né? Muito tempo antes de surgir, ou você ouvia ali um bebop, né? Procura lá Salt Peanuts do Dizzy Gillespie, né? Você também vai conseguir perceber essas relações, né? Pô, tem algo de rock and roll nisso aí, né? Algo que vai gerar a formação. Mas o jazz, né, ele vai ter uma influência muito forte na música mundial, principalmente a partir da época da Segunda Guerra, né, o que interessa para a gente, né? E ele vai sofrer influências externas também, né? A gente podia parar aqui para falar, por exemplo, sobre bossa nova e o quanto a bossa nova é influenciada e influencia o jazz ao mesmo tempo, né? A bossa nova virou a nossa versão de jazz, né? A gente ouviu aquela forma, chegou aqui, se latinizou essa coisa e essa forma latina retorna para lá, né? Criando essa fusão, né? Que vai dar origem a outras formas de jazz nesse meio do caminho. Bom, vamos lá então. Acompanha essa linha do raciocínio, essa linha do tempo que a gente está montando. Tem ali nos Estados Unidos dois tipos de musicalidade muito importante, né? Que são o blues e o jazz, uma e outra músicas essencialmente negras. Apesar de você encontrar alguns caras ali dentro do jazz, né? Como um cara chamado Whiteman, cara, bicho nojento, né? Apesar de fazer uma música muito boa, que acreditava que o jazz era realmente uma música branca, tanto que ele só tocava com músicos brancos, né? Excluindo qualquer negro dessa relação do jazz. Imbecil, né? Mas vamos lá. Essa musicalidade negra, né, vai conseguir estabelecer ali alguns expoentes que vão dar forma ao rock and roll. Caras como, por exemplo, Chuck Berry. Mas calma aí com Chuck Berry que a gente tem que acompanhar
a construção disso aí, né? Vamos lá, a gente estava falando que isso vai ser bastante importante na época da guerra, né? Pô, os clubes de jazz vão ser fundamentais aí dentro desse momento, né? Onde você cria válvulas de escape, você cria momentos de lazer, momentos de fuga desse período extremamente tenso aí, não só da relação externa, mas das próprias perseguições que os negros sofriam dentro dos Estados Unidos, né? Os clubes de jazz vão ser bastante importantes aí, principalmente como interações de negros, né? Obviamente vão ter muitos brancos que vão começar a se apropriar daquilo lá, vão começar a absorver aquilo, participar e reconstruir aquela coisa. Bem, acabou-se a guerra lá na década de 50, vão começar a surgir alguns expoentes disso que vão migrar lá para isso que vai se formar como rock and roll. Os principais nomes aí é Chuck Berry, né? Bom, o Chuck Berry construiu ali um jazz rápido, né? Com uma energia diferente, que começou a se chamar de rock and roll, apesar de não ser considerado o primeiro disco de rock and roll. Olha como a apropriação branca vai tomar conta disso, né? O tido como o primeiro disco de rock and roll é de Elvis Presley, né? E cara, Elvis Presley é justamente um cara que vai fundir dois mundos, né? Porque Elvis, branco, do sul dos Estados Unidos, né, naquele contato com aquela comunidade negra, vai pegar músicas que ele ouvia desde criança, que eram músicas brancas, né, country, né, músicas tipicamente de brancos do sul dos Estados Unidos, com outro tipo de música que vinha para ele por um contato extra familiar, que era o jazz e que era o blues, né, inclusive chamado Rhythm and Blues. Joia? Então, essa conexão do blues, do ritmo do blues, com as letras do country, vão virar aquilo que o Elvis vendeu como rock and roll. O Elvis, não, lógico, isso foi uma jogada de marketing, né? Na hora que os empresários da música vão ouvir Elvis Presley, vão falar, cara, isso vende. Tanto para branco quanto para negro, né? Muitos brancos não comprariam esse disco aí se fosse um negro tocando, né? A gente não vende Chuck Berry para branco com a mesma velocidade que a gente pode vender esse rapaz aqui que está fazendo esse som muito interessante e que pode jogar para a gente num novo mundo comercial, né? E deu muito certo. O Elvis vai conseguir ali espalhar esse tipo de musicalidade, né? Ganhando ali a alcunha de o rei, né? The King, né? Ele foi o primeiro? Cara, óbvio que não, tinha muita gente produzindo. Lembro que eu falei de Chuck Berry, e paralelo a ele, muito cara vai estar produzindo muita coisa, né? Você vai encontrar ali ao mesmo tempo que ele, os caras como Jerry Lee Lewis, né? Que vai ter uma produção musical muito competente. Em muitos locais vai fazer até muito mais sucesso que o próprio Elvis, né? E que é meio que deixado de lado frente ao Elvis, né, nessa jogada de marketing. Por quê? Porque rock and roll acabou virando um objeto de marketing, né? E cara, isso vai dar uma contradição dentro da construção do rock and roll que é bastante interessante, porque quando você observa a construção desse ritmo musical, ele teve sempre uma tendência a contradizer o padrão social. Certo? Cara, vamos vendo ali, né? Cara, é muito legal você observar a caminhada de Beatles, né? Para perceber esse processo de transformação, né? Se você pegar as primeiras expressões de Beatles, que não são americanos, que são ingleses, né? Justamente por uma mesma língua, Inglaterra e Estados Unidos vão dialogar muito dentro dos seus ritmos musicais e um vai acabar influenciando o outro regularmente, né? Então, e disso para o mundo, pensando em Inglaterra e Estados Unidos como grandes potências após a Segunda Guerra Mundial, né? Vão exercer uma forte interferência na cultura musical do mundo, né? Então vamos lá, pega a trajetória de Beatles, né? Cata lá as primeiras apresentações, todo mundo de terninho, né? Arrumadinho, bonitinho, né? Bem educado, né? Pareciam
músicos de jazz, uniformizadinhos de terno, né? Num determinado momento lá em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né, vai aparecer uma transformação da música sem perder a sua essência rock and roll, mas indo para o lado da psicodelia. Os caras vestidos lá daqueles soldadinhos, né, todos coloridos, com aquela capa ultra psicodélica do disco. Cara, essa transformação aí, ela vem com qual sentido? Na ideia de contestar o que estava acontecendo naquele momento. Lembra lá, cara, o rock and roll ele surge na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial. Só que na década de 60 acontece algo muito bizarro para a história dos Estados Unidos, que é a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã vai inclusive influenciar essa nova manifestação musical, né? Influenciada principalmente pelo movimento hippie, né? A ideia de faça amor, não faça guerra, né? Flower power e tudo mais, né? Com uma interferência de uma outra realidade cultural, ritmos orientais. Vamos buscar a Índia como inspiração, né? Movimentos pacifistas. Essa interferência externa aí vai criar uma nova mitologia dentro da linguagem do rock, né? O que vai influenciar, inclusive, uma contradição que aparece posteriormente, né? Quando você vai encontrar bandas como Black Sabbath, né? Que vão dar uma nova cara para o rock and roll, com a ideia do metal, né? Onde vai olhar, pô, olha essa psicodelia que vocês estão falando, do duende, da fadinha, né? Que tudo é paz, tudo é harmonia. Não, pera aí, vamos falar de bruxo e de demônio, né? Para mostrar que esse mundo mítico não é tão bonitinho, não. Então vamos fazer o Black Sabbath, o Sabá Negro, a reunião das bruxas. Cara, isso vai ser muito mais interessante. O que vai evoluir dentro de um sistema musical altamente rebuscado e principalmente a língua do metal vai buscar sonoridades experimentais e técnicas estruturais muito bem elaboradas, onde de repente lá na década de 70 aparece um movimento que quebra isso e fala, não, cara, para com isso, né? Rock and roll não é coisa só para iniciados dentro da música. Rock and roll tem que ser simples, rock and roll tem que ser cru, 3 notas e energia e pá, movimento punk, né? Justamente no momento assim de ápice da Guerra Fria, né? Lá no final da década de 70, onde vem uma forte influência, por exemplo, de pensamento socialista, anarquista, comunista, né? Dentro desse movimento punk de contestação. Cara, não é para contestar filosoficamente o Estado, vamos contestar ele materialmente. E aí vem o movimento punk, né? E onde na decadência do movimento socialista lá na Europa, lá para a década de 80, surge um movimento chamado de pós-punk, que vai ter como grande marca uma expressão muito depressiva do mundo, né? De que não há esperança, né? Que vai ser o movimento gótico, né? Esse movimento gótico que busca essa depressão, esse lamento, essa desesperança completa, né? E que na década de 90 vai vir novamente algo para se contrapor e falar, você está chorando do quê? Né? Você está se lamentando do quê? Volta para cuspir em cima da sociedade, né? Volta para jogar um bando de lixo nisso, porque a gente é um bando de lixo. Grunge, né? Grunge, que vem com essa nova agressividade, mas não mais a politizada do punk, mas numa contradição de tudo aquilo que está à sua frente, né? Uma linguagem simples, básica, rude, né? E dessa rudeza vai se encontrar conexões com outras linguagens rudes também, né? Mas que podiam dar uma sofisticação maior, introduzindo ali elementos de música eletrônica, de hip hop, e que vai dar origem ao new metal na década de 90,
E vamos parar por aí, né? Porque a gente já está começando a fugir das questões históricas, mas encontrar ali que vai existir uma raiz de transformação dentro desse ritmo musical e que vai estabelecer reflexos do que está existindo na sociedade para dentro de si, porque afinal de contas isso é um tipo de arte e esse tipo de arte tem necessariamente que se comunicar com o seu público. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Essa é a Tangente do Cetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.